Vamos lá. Os músculos da nuca. Músculo da nuca, a gente vai basicamente ter dois. A gente vai ter o esplênio da cabeça e o esplênio del queixo, beleza? Ou esplênio da cabeça e esplênio do pescoço. Esses músculos, eles vão se originar, todos esses dois vão se originar das apófises espinosas, da última porção, no caso, o esplênio da cabeça vai se originar das apófises espinosas, das últimas vértebras cervicais e das primeiras torácicas, e ele vai se insertar na apófise mastoide. O esplênio da cabeça é um dos músculos que se insertam na apófise mastoide, completando aí três músculos que vão se insertar na apófise mastoide. A gente tem o esternocleidomastoide, que é o ECM. A gente vai ter... Oi? Eu não tô conseguindo ver a apresentação, não sei se é um problema ali. Ah, caramba, eu esqueci de compartilhar a tela. Ah, tá. Eu Foi achei que mal. era uma coisa no meu aqui, por isso que eu Não, perguntei. não, obrigado por avisar. Não, Vocês estão vendo agora? Tá dando para ver? Estamos. Beleza, dá sim. beleza. Vamos lá. A gente vai ter músculo da nuca, que vai ser um músculo da região posterior do pescoço. Esses músculos vão ser dois, basicamente. A gente vai ter o esplênio da cabeça, que vai ser esse do lado esquerdo, e o esplênio del queixo, ou esplênio do pescoço, que vai ser o do lado direito aqui da imagem. O que acontece? Esses dois, eles vão se originar das apófises espinosas das vértebras. Só que o esplênio da cabeça, ele vai se originar das apófises espinosas das últimas vértebras cervicais e das primeiras torácicas. E ele vai se insertar na apófise mastoide. Ou seja, o esplênio da cabeça é um dos três músculos, ele completa o terceiro músculo que vai se insertar aí na apófise mastoide. E quais vão ser esses outros músculos? A gente vai ter o esternocleidomastoide, que o próprio nome diz, que ele se inserta na apófise mastoide. Depois, a gente vai ter o ventre posterior do digástrico, que é um dos músculos supraioides, também se inserta na apófise mastoide. E a gente vai ter o esplênio da cabeça, que vai ser o músculo da nuca, que também se inserta na apófise mastoide. Esse esplênio da cabeça, ele vai ter a função de fazer a rotação homolateral da cabeça, ou seja, se eu contraio o meu esplênio da cabeça do lado direito, eu vou rotacionar minha cabeça para o lado direito, ou seja, rotação homolateral da cabeça ou simplesmente rotação da cabeça. E ele também vai ser responsável por fazer a extensão do pescoço, porque se eu contraio os dois ao mesmo tempo, eu faço a extensão do meu pescoço. A gente tinha um esternocleidomastoide, que era anterior, que ele fazia rotação contralateral e fazia flexão se eu contraísse os dois ao mesmo tempo. No caso do esplênio da cabeça, ele faz rotação normal e extensão do pescoço. E a gente vai ter o esplênio del queixo, ou esplênio do pescoço. Esse esplênio del queixo, ele vai se originar das apófises espinosas das primeiras vértebras torácicas e ele vai se insertar nas apófises transversas das primeiras vértebras cervicais. Ou seja, ele vai se insertar na apófise transversa do atlas e do axis, basicamente. E ele também vai ser responsável por fazer rotação homolateral do pescoço e também responsável por fazer a extensão do pescoço quando contrai os dois ao mesmo tempo. Esses vão ser os músculos da nuca. Depois, a gente vai ter outros músculos relacionados à coluna, né? Porque a nuca, a parte cervical do nosso pescoço, é uma parte da coluna. Agora a gente vai ver todos os outros músculos relacionados à coluna. Esse grupo de músculos que a gente vai ver são os eretores da coluna, que vão ser os responsáveis por manter a gente em posição ereta, beleza? Na nossa posição de bipedestação humana. Nós somos bípedes, então nós somos animais que se mantêm na posição de bípede, de bipedestação, basicamente constantemente. E esses músculos são os grandes responsáveis por manter a nossa coluna ereta, são os eretores da coluna. Esses músculos vão ser três principalmente. A gente vai ter o músculo iliocostal, que ele vai se originar da parte da asa do íleo, o próprio nome já diz, ele vai se originar da parte da asa do íleo, e também ele vai se originar desse centro aqui, que ele vai ser a fáscia iliolumbar. Esse centro fibroso aqui que a gente tem no centro das costas, na região lombar, se chama fáscia iliolumbar. Essa fáscia iliolumbar, ela é uma fáscia muito fibrosa, que ela vai ser um ponto de origem de muitos músculos da região lombar.
E aí, o ilho costal, ele vai ser um dos músculos que se origina aí, do ilho e da fáscia iliolombar. E ele vai se insertar na parte das costelas. Ele vai se insertar em basicamente todas as costelas da posição torácica e ele vai se insertar também um pouco na parte da apófise transversa das últimas vértebras cervicais. Depois, a gente vai ter o longíssimo, ou também chamado de longíssimo torácico. Ele se chama assim porque ele vai ser um músculo que vai pegar toda a parte longitudinal da coluna. Ele vai se originar da fáscia iliolombar e ele vai se insertar na parte das costelas também e na parte das vértebras torácicas aqui principalmente. Beleza? E depois a gente vai ter o músculo espinoso. Esse músculo espinoso, ele vai se originar e se insertar nas apófises transversas, nas apófises espinosas e transversas das vértebras, e também ele vai se insertar um pouco nas costelas aqui. E aí, todos esses três músculos, eles vão agir em conjunto eles basicamente aproximam as apófises espinosas das costelas entre si. Aproximando as apófises espinosas, faz esse movimento de ereção da coluna ou de bipedestação, né? É basicamente como se a gente estivesse puxando uma árvore com a corda, uma árvore caída, e a gente quer levantar essa árvore. Então a gente tensiona essa corda e puxa a ponta dessa árvore para fazer o movimento de ereção da coluna. É basicamente isso que esses músculos fazem. E esses são os três músculos eretores da coluna: o ilho costal, o longíssimo ou longíssimo torácico e o espinoso. Depois, a gente vai ter vários outros músculos bem pequenininhos aqui, que eles vão estar associados a cada vértebra em unidade. Ou seja, a gente tem todos esses músculos aqui pequenos, eles vão conectar as apófises espinosas e as apófises transversas e as costelas também na região torácica de uma maneira basicamente absoluta, no sentido de que toda costela vai ter esse tipo de músculo, beleza? E são músculos bem pequenininhos, só que eles vão trabalhar em conjunto. E quais são esses músculos? A gente vai ter músculos interespinosos. Esses músculos interespinosos, eles vão unir as apófises espinosas de todas as vértebras ao longo de toda a coluna. E quando eles contraem, eles vão aproximar essas apófises espinosas entre si, fazendo um movimento também de ereção da coluna. Ou seja, os músculos interespinosos aproximam as apófises espinosas e fazem um movimento de ereção da coluna. Outros músculos que a gente vai ter também são os músculos intertransversos. Os músculos intertransversos, eles vão unir todas as apófises transversas de todas as vértebras entre si ao longo de toda a coluna. E o que eles vão fazer? Eles vão atuar em conjunto para aproximar as apófises transversas entre si. Aproximando as apófises transversas da coluna, a gente faz um movimento de lateralização da coluna. Beleza? Aproximando as apófises transversas. Ou seja, esses músculos interespinosos, intertransversos, eles vão aproximar a sua apófise transversa e fazer a lateralização. Depois, a gente vai ter outros músculos que são músculos oblíquos. Esses músculos oblíquos são esses aqui que a gente vê de forma literalmente oblíqua. Beleza? Na coluna. O que acontece? Eles vão unir ou aproximar a apófise espinosa da vértebra superior com a apófise transversa da vértebra inferior e superior. O que acontece? Quando a gente aproxima a apófise espinosa com a apófise transversa, a gente faz um movimento de rotação da coluna. Beleza? E aí, quando eles agem em conjunto, aproximando todas as apófises espinosas de todas as apófises, todas as apófises transversas ao longo de toda a coluna, a gente faz um movimento de rotação da coluna. Ou seja, os músculos oblíquos são responsáveis por fazer rotação da coluna, aproximando a apófise espinosa da transversa. E aí, basicamente, esses são os músculos de movimentação da coluna, ou relacionados à coluna. E uma outra coisa de coluna que a gente tem que lembrar também são os ligamentos. A gente vai ter os ligamentos que limitam cada um desses movimentos. Por exemplo, o ligamento longitudinal anterior da coluna, ele vai limitar a ereção da coluna. Os ligamentos
por exemplo, a gente vai ter o ligamento amarígeo, o ligamento interespinoso e o supraespinoso também, que eles vão limitar a flexão da coluna. E a gente também vai ter ligamentos intertransversos. E a gente também vai ter ligamentos oblíquos, que eles vão limitar tanto a lateralização da coluna quanto a rotação dela também. Então tem que saber isso para o primeiro parcial, tá, gente? Isso é uma revisãozinha de articulação. Agora a gente vai ter outros músculos do plano profundo da nuca. A gente vai ter os músculos também oblíquos da nuca e a gente tem músculos retos da nuca também. O que acontece? A gente vai ter o músculo reto menor da cabeça ou da nuca. Ou seja, esse músculo aqui ele vai ser o reto menor e depois a gente vai ter o reto maior. Beleza? Esse músculo reto menor, ele vai se originar da apófise espinosa de C1 e vai se insertar na linha do occipital. E o reto maior também, também vai se originar da apófise espinosa de C1 do atlas, da apófise apófise espinosa do atlas e vai se insertar na linha do occipital. E o que acontece? A gente também vai ter dois músculos oblíquos aqui, que eles vão ser também importantes. A gente vai ter o oblíquo maior e o oblíquo menor. O oblíquo maior, ou oblíquo inferior, ele vai se originar da apófise espinosa de C2, do axis, e se insertar na apófise transversa do atlas. E o oblíquo menor, ele vai se originar da apófise transversa do atlas e vai se insertar ali na linha do occipital. Qual que é a importância disso aqui? Esses músculos oblíquo menor, maior e reto maior, eles vão formar um triângulo. Aqui, ó. Eles vão formar um triângulo. Aqui a gente tem o oblíquo menor, a gente tem o oblíquo maior e a gente tem o reto maior. Esses três músculos vão formar um triângulo aqui na área da nuca. Esse triângulo se chama triângulo de Tillaux. E é esse triângulo aqui, ó. Esse aqui é o triângulo de Tillaux, formado pelo reto maior, oblíquo maior e oblíquo menor da nuca. Isso aqui é importante, porque o triângulo de Tillaux, como basicamente todas as outras formas geométricas da anatomia, a gente tem que saber os limites e tem que saber o conteúdo. O que passa por aí? Os limites deles vão ser o oblíquo maior, reto maior e oblíquo menor. Beleza? Ou seja, são dois maiores, dois músculos maiores e um menor. Um oblíquo maior, um reto maior e um oblíquo menor. E o que vai passar por aí? Qual que é a importância do triângulo de Tillaux? O conteúdo dele vai ser a artéria e a vena vertebral. Essa artéria vertebral é a mesma artéria que vai passar pelo agorreiro vertebral das vértebras cervicais, C6 a C1. E aí, depois dela passar pelo agorreiro de C1, ela vai passar aqui pelo triângulo de Tillaux e finalmente entrar na parte endocraniana. Porque essa artéria vertebral também vai ajudar a irrigar o encéfalo. E a vena vertebral também passa acompanhando a artéria. E a gente vai ter também a passagem de dois nervos. A gente vai ter o nervo vertebral de François-Franck, e esse nervo vertebral de François-Franck, ele é um nervo do sistema autônomo, beleza? Ele vai ser um nervo do sistema simpático e parasimpático. Ele não é motor nem sensitivo, ele é do sistema autônomo. E também vai passar os nervos occipitais. Esses nervos occipitais são nervos da porção cervical da nossa coluna, do plexo cervical, e eles vão ser nervos sensitivos. E aí, esses são os limites e o conteúdo do triângulo de Tillaux. A gente já vai ter os músculos da região posterior do tórax. Esses músculos são os mais superficiais do tórax, e são os que a gente consegue ver em pessoas, normal, que tenham esses músculos desenvolvidos. A gente vai ter basicamente dois músculos maiores aqui, principais e mais notáveis aqui. A gente vai ter o músculo dorsal antio, que em português vai ser o latíssimo do dorso, e em espanhol é o dorsal antio. Esse músculo dorsal antio, ele vai se originar da fáscia tóraco-lombar ou iliolombar, e ele vai se insertar no úmero, na corredeira bicipital do úmero. O dorsal antio é um dos músculos que se insertam na corredeira bicipital, um dos três.
E esse dorsal ântio, ele vai ser responsável por pendurar-se, beleza? Ele vai ser o músculo responsável por a gente pendurar igual os macacos. E em espanhol, ele vai ser um músculo chamado músculo trepador, que é responsável pelo movimento de trepar-se, né? Que é trepar, é pendurar em espanhol. E ele vai se insertar na corredeira bicipital. Outro músculo que a gente vai ter na região posterior do tórax é o trapézio. Esse trapézio, ele vai ser responsável por fazer a elevação dos ombros, beleza? A elevação dos ombros. E ele vai ter esse nome porque ele vai ter um formato trapezoide ou romboide. Por quê? Ele vai se originar aqui das apófises espinosas das vértebras, né? Das primeiras torácicas até as cervicais também. E ele também vai se insertar na cintura escapular. Ou seja, ele também se inserta no acrômio e um pouco na clavícula. E ele também vai se insertar na parte superior dele, na linha do occipital. Então, ele basicamente vai ter 4 pontos de inserção aí, beleza? Ele vai se originar da face toracolumbar, das apófises espinosas das primeiras torácicas e das cervicais. Ele vai se insertar também na cintura escapular para fazer a elevação dos ombros e vai se insertar também na linha do occipital. E ele também pode ajudar um pouco a fazer a extensão do pescoço, tá? Além da elevação dos ombros. E o trapézio vai ser inervado pelo 11º par cranial, o par espinoso ou acessório, junto com o ECM, o esternocleidomastoide. E depois a gente vai ter o redondo maior. O redondo maior vai ser esse músculo aqui, que ele vai se originar da escápula e vai se insertar também na corredeira bicipital, que é o segundo músculo que se inserta aí, o redondo maior, na corredeira bicipital. E ele vai ser responsável por fazer a adução do braço, ou seja, a aproximação do braço ao tronco. E vai ter um outro músculo que também se inserta na corredeira bicipital, terceiro e último, que vai ser o peitoral maior, que já é da região anterolateral do tórax, completando 3 músculos que se insertam na corredeira bicipital: o dorsal ântio, o redondo maior e o peitoral maior. Isso vocês têm que saber para essa prova. Depois, em um plano um pouquinho mais profundo, a gente vai expor os músculos aqui relacionados à escápula, a cara interna da escápula. A gente vai ter o músculo romboide maior, que esse músculo romboide maior, ele vai se originar do borde interno da escápula e vai se insertar nas apófises espinosas das vértebras, e ele vai ser responsável por fazer a adução da escápula, ou seja, ele vai deslizar a escápula na parede torácica e vai fazer a adução ou aproximação da escápula ao nosso eixo central. E também a gente vai ter o romboide menor. O romboide menor, ele também vai se originar do borde interno da escápula e vai se insertar na apófise espinosa aí das últimas vértebras cervicais, de C7 e C6 aproximadamente. E ele também vai ajudar a fazer a adução da escápula. Depois a gente vai ter esse músculo aqui, que ele vai ser o músculo elevador da escápula. Ele vai se originar do borde superior da escápula e vai se insertar nas apófises transversas das vértebras cervicais. E ele vai ser responsável por fazer a elevação da escápula, como o próprio nome já diz. Existe uma patologia chamada escápula alada. Quero fazer uma observação aqui com vocês. Ó. Essa escápula alada é uma parálise. É uma parálise dessa forma aqui. A escápula, a gente tem a articulação, que é uma das articulações principais do sistema, do complexo articular do ombro, que vai ser a articulação escápulo-torácica, que vai consistir simplesmente no deslizamento da escápula na parede torácica, em cima do músculo serrato maior. O que acontece? Em uma parálise do músculo serrato maior, ele trava e não deixa que a escápula se deslize na superfície dele, formando assim a escápula alada. Por que se chama assim? Porque parece uma asa, parece que está crescendo uma asa nas costas da pessoa. Isso aqui é uma paralisia do músculo serrato maior, tá, gente? Isso aqui se pergunta muito, se perguntou no meu parcial, né, no meu teórico, quando eu fui fazer. E o Donati adora perguntar de escápula alada. Porque a maioria dos alunos chuta que é algum desses músculos aqui, romboide maior, ou romboide menor, ou até o elevador da escápula. Só que a escápula alada é uma patologia ou uma paralisia do músculo serrato maior. Por quê? Ele não deixa a escápula deslizar na superfície dele.
Seguindo aqui, a gente vai ter também outros músculos que, em um plano um pouquinho mais profundo, que vão ser os músculos serratos menores ou serratos posteriores. Esses serratos menores ou posteriores, a gente vai ter dois, o póstero superior e o póstero inferior. Ou seja, esse aqui é serrato póstero superior e esse aqui é serrato póstero inferior. Ou também pode chamar de serrato menor superior e serrato menor inferior. Esses músculos serráteos, eles vão ser responsáveis por ajudar na inspiração ou na expiração. A gente vai entrar nesse conceito de músculos acessórios da respiração. Existem músculos que ajudam na nossa inspiração e outros que ajudam na expiração. Quando a gente inspira, quando a gente enche a caixa torácica, as nossas costelas sobem. Quando a gente expira, as nossas costelas baixam. O que acontece? Todos os músculos que ajudam na inspiração, eles ajudam as costelas a subirem. Por quê? Quando a gente puxa as costelas para cima, a gente também ajuda a diminuir a pressão endotorácica e chupa o ar para dentro. Ou seja, todos os músculos que puxam a costela para cima, eles são inspiradores acessórios. Todos os músculos que puxam a costela para baixo, eles são expiradores acessórios, porque eles aumentam a pressão intratorácica. Logo, usando essa mesma lógica, a gente já sabe qual é a função dos serratos menores. Por quê? Quando esse serrato póstero superior contrai, ele puxa as costelas para cima. Ou seja, ele vai ser um inspirador acessório. Ele vai ajudar na inspiração. Quando o serrato póstero inferior contrai, ele puxa as costelas para baixo. Ou seja, ele vai ser um expirador acessório. Usando essa mesma lógica, a gente já sabe também que o ECM, o porquê do esternocleidomastóide e dos escalenos serem inspiradores acessórios, porque eles puxam as costelas para cima. Eles ajudam na inspiração. Seguindo aqui, a gente tem agora os músculos da região anterolateral do tórax. Os músculos dessa região aqui, a gente vai ter poucos e vai ser bem simples. A gente vai ter o primeiro, que é o mais notável, que é o peitoral maior. O peitoral maior vai ser esse músculo aqui na região anterolateral do tórax e ele vai ter alguns pontos de origem, algumas regiões. A gente vai ter aqui uma porção clavicular, que também a galera da academia, a gente chama aqui de peitoral superior, médio e peitoral inferior também. A porção clavicular seria a porção do peitoral superior, beleza? Porque seria a parte da origem do peitoral que está na porção da clavícula. Depois, a gente vai ter um peitoral médio, que é a porção do peitoral que tem a sua origem no esternão. E o peitoral inferior vai ter a sua origem nas costelas, ou seja, nas últimas costelas aqui. Formando assim todas as origens ou todas as porções do peitoral maior. E aí toda essa massa muscular vai se juntar, né, e formar um tendão que vai se insertar na corredeira bicipital. O peitoral maior é um dos músculos que se insertam na corredeira bicipital. Ao total são 3, relembrando, o peitoral maior, o dorsal ântil e o redondo maior. Vocês têm que saber esses 3. Corredeira bicipital é importante. E o peitoral maior, ele também vai ser responsável por fazer a adução do braço, a aproximação do braço ao tronco. Só que não de maneira simples, não de maneira direta. Vai ser de uma maneira a empurrar, ele vai ser responsável por a gente fazer o movimento de empurrar ou o movimento de fechar os braços. Inclusive, são esses exercícios que se fazem para desenvolver o peitoral maior. Empurrar ou fechar os braços. E a gente vai ter um outro músculo aqui também, ainda na região anterolateral do tórax, o serrato maior, também chamado de serrato anterior. Beleza? O serrato anterior, tem uma imagem muito boa dele aqui. Ele vai ser esse músculo aqui, ó. Ele tem esse nome, serrato, porque ele parece uma serra, porque ele vai se originar da parte posterior do tórax e ele vai se insertar em cada uma das costelas, beleza? E aí ele fica com esse aspecto de serra, é por isso que ele se chama serrato. E serrato maior porque ele é o maior, né? A gente tem os menores aqui que são posteriores, ou também pode ser chamado de serrato anterior. Esse músculo serrato, quando ele contrai, ele não suspender, ele vai subir as costelas.
Ou seja, o músculo serrato maior ou serrato anterior, ele é um inspirador acessório, porque ele vai subir as costelas quando ele contrai. Mandou aqui. Esse aqui é o serrato maior. Oi? Matheus, deixa eu fazer uma pergunta com relação a esse músculo. A função dele principal é respiração? Olha, o serrato, ele tem muita função também de proteção da caixa torácica, porque a caixa torácica a gente tem órgãos muito nobres aí, e não só a porção da estrutura óssea é responsável por proteger, mas também a parte muscular também. Ou seja, ele também vai ter uma função de proteção. E além disso de ter a função de proteção, ele é o músculo que vai permitir o deslizamento da escápula na caixa torácica. Inclusive, é esse músculo que, quando paralisa, faz a escápula alada. E ele vai ter a função de auxiliar na inspiração. Essas são as funções do serrato maior. Ah, entendi. Beleza? Ok. Você estava falando do peitoral, né? Uhum. Eu interrompi já. Pode falar. O pessoal sempre falava muito assim, que de fazer tal exercício pega o superior, o médio, inferior, tal. Isso existe mesmo, né? Tem essa Isso existe. Isso existe. Tá, entendi. E esse músculo do serrato, ele não tem nenhuma função na questão da movimentação que o peitoral faz, da mesma movimentação para frente ali. Olha, não, ele não ajuda assim, empurrar. Uhum. Só que esse músculo serrato, ele ajuda também um pouco na estabilização da coluna ou na estabilização das costelas. O que acontece? Você está perguntando de exercício, basicamente. Eu acho que sim. Que movimentação que a gente faz no dia a dia? O que se utiliza esse músculo assim para... Então, esse músculo serrato maior, por exemplo, se eu for fazer uma comparação de exercício, se eu for fazer, por exemplo, um supino normal, vai ser um exercício na máquina, beleza? Porque eu estou fazendo uma máquina de supino, ou seja, eu não vou precisar estabilizar minha coluna. Ou seja, se eu faço um supino normal na barra, eu vou estar exercitando o meu peitoral. Agora, se eu faço, por exemplo, flexão no chão, eu já preciso estabilizar o meu tronco. E o serrato maior ou serrato anterior é um dos músculos que ajudam na estabilização do tronco. Ou seja, eu consigo pegar o serrato anterior mais fazendo flexão no chão do que fazendo um supino, por exemplo. Porque ele não ajuda necessariamente em empurrar ou fechar o braço, só que ele ajuda na estabilização do tronco. Inclusive, se você tiver fizer exercício e tal, você vai perceber a diferença de se você faz um supino, vai doer no outro dia o peitoral maior. Agora, se você faz flexão, vai doer o peitoral, só que vai doer na costela aqui também. Você vai sentir doendo aqui na costela, que é justamente o serrato maior, ou o serrato anterior que você pegou no exercício de flexão livre. Entendeu? Legal, bacana. Legal, entendi agora. Então, tem muita coisa de anatomia que a gente pode usar em exercício também, né? Eu uso bastante, pô, na academia e tal, é bem legal. Com certeza, bem interessante, Aí, seguindo, Olha, a gente vai ter outros músculos aqui que eles vão estar um pouquinho mais profundos, só que daí eles vão ser expostos quando a gente tira o peitoral maior, né? O peitoral maior, ele vai ser o anterior aqui, maiorzão, ele vai tapar tudo, basicamente. Só que quando a gente corta o peitoral maior, a gente vai expor esses outros músculos aqui. A gente vai ter esse aqui, que é o peitoral menor. O peitoral menor é um dos músculos que eles vão se insertar na apófise coracoide, entende? Ele vai se originar da apófise coracoide e vai se insertar em 3 costelas aqui, basicamente da terceira até a quinta costela. E quando ele contrai, ele vai ajudar a subir as costelas, ou seja, ele é um inspirador acessório. E depois a gente vai ter o subclavicular, ou clavicular, o subclavicular, o músculo subclavicular, por quê? Ele vai se originar da parte inferior da clavícula e vai se insertar na primeira costela. E ele ajuda um pouquinho, assim, ele é quase que inútil, ele não faz muito trabalho não, mas ele, teoricamente, ele ajuda também a subir as costelas e ele ajuda na inspiração também. Outra coisa é que a apófise coracoide também é um lugar muito importante de inserção de músculo. E também tem 3 músculos que se insertam aí na apófise coracoide. A gente vai ter o peitoral menor, que a gente falou agora, a cabeça curta do bíceps braquial, que a gente vai falar daqui a pouco, e também o coracobraquial, que a gente também vai falar daqui a pouco. Agora a gente vai ver o diafragma, né? O diafragma, ele é o
principal músculo responsável pela inspiração. Ele é o principal. A gente só tinha falado agora de músculos acessórios. Músculos acessórios são músculos que têm alguma função aí e uma dessas funções é ajudar na respiração de vez em quando. Agora, o diafragma, ele é o músculo principal da inspiração. Ou seja, ele é o principal responsável e ele nasceu para isso. A única função dele é fazer inspiração. Além disso, o diafragma, ele vai ser aqui, ele vai ter a sua origem, né? Ele vai ter a sua origem na porção das costelas, das últimas costelas aqui, e ele também vai ter a sua origem na porção das primeiras vértebras lumbares, e ele também vai ter a sua origem na apófise xifoides do esternão. Essas são todas as origens. Ele vai formar como se fosse uma tenda. Ele vai formar como se fosse uma tenda, e quando ele contrai, ele vai se insertar aqui, ó. Esse aqui é o tendão do diafragma. O diafragma ele vai ser como se fosse uma tenda, e aí no centro dessa tenda vai ser chamado centro frênico. Frênico, tudo é relacionado a diafragma, se chama frênico. Por exemplo, nervo frênico, que eu falei agora há pouco, é o que inerva o diafragma. O diafragma ele vai ter esses pilares diafragmáticos, que são os bordes da tenda, e ele vai ter o centro frênico, que essa parte aqui tendinosa, a parte branca dele. Esse centro frênico é onde vai se insertar nas pleuras. As pleuras são como se fossem os sacos que vão envolver os pulmões. E aí o que acontece? Quando o diafragma contrai, essa tenda ela vai puxar os pulmões para baixo, entre aspas. Ele vai puxar os pulmões para baixo e vai encher os pulmões. É como se fosse uma bexiga. Eu não tenho uma bexiga aqui, mas eu vou usar essa sacola. É como se o pulmão fosse essa bexiga aqui, ó. Quando o pulmão está vazio, essa bexiga esvazia. Ou seja, fica pequenininha. Imagine que a minha mão é o diafragma. O diafragma ele vai se insertar aqui na bundinha do pulmão e quando ele contrai, ele vai puxar o pulmão para baixo. Puxando o pulmão para baixo, ele vai automaticamente se encher de ar. Entende? E aí a gente inspira. É por isso que ele é o principal músculo da inspiração. Beleza? Porque ele vai puxar os pulmões para baixo e vai fazer com que os pulmões se encham de ar. Fazer com que os pulmões chupem o ar que está da atmosfera, né? O ar atmosférico. E como é que vai ser o diafragma? Aqui, ó, a gente tem na contração, o diafragma puxa as pleuras para baixo e aí ela chupa o ar atmosférico. E aí quando ele relaxa, naturalmente a pressão do ar ela vai fazer com que o ar seja expulso de novo na expiração. Outra coisa muito importante é que o diafragma, ele além de ser o principal músculo responsável pela respiração, ele é o grande ponto de separação da caixa torácica ou do compartimento torácico do compartimento abdominal. No sentido de que tudo que está acima do diafragma é torácico e tudo que está abaixo do diafragma é abdominal. Beleza? Mesmo que esteja entre as costelas. Se está abaixo do diafragma, é abdominal. Por exemplo, o nosso fígado fica abaixo do diafragma, do nosso lado direito aqui, nessa região, e o nosso fígado também está protegido pelas nossas últimas costelas. Só que o nosso fígado não fica na parte torácica, apesar de estar protegido por costelas, ele fica na parte abdominal, porque ele está abaixo do diafragma. Tudo que está acima do diafragma é torácico, tudo que está abaixo do diafragma é abdominal. Ele é o grande ponto de referência. Dito isso, a gente vai ter duas visões do diafragma. Uma visão inferior, ou seja, um ponto de vista abdominal, e uma visão superior, ou seja, um ponto de vista torácico. Essa aqui é uma visão inferior do diafragma. Meio que eu cortei uma pessoa no meio, fiz um corte transversal na pessoa e estou olhando ela da parte como se eu fosse a barriga da pessoa. Então essa seria uma visão inferior do diafragma. E essa aqui seria uma visão superior, ou seja, de um ponto de vista torácico. Como o diafragma é o grande separador das duas cavidades, torácica e abdominal, existem alguns órgãos ou alguns elementos vasculares que têm que atravessar da parte torácica para a abdominal. E, naturalmente, elas têm que atravessar o diafragma. Logo, formam-se os hiatos diafragmáticos. Esses hiatos diafragmáticos, eles são espaços justamente para a passagem desses elementos da cavidade torácica para a abdominal, ou vice-versa. Beleza? É por aí que vão passar, por exemplo, a gente tem 3 hiatos.
a gente vai ter o hiato da vena cava inferior. Essa vena cava inferior, ela é a grande veia responsável por recolher todo o sangue venoso de basicamente toda a metade inferior do nosso corpo. E essa vena cava inferior, ela vai passar por um buraco do diafragma, por um hiato. E esse vai ser o hiato da vena cava inferior. Esse hiato da vena cava inferior, ele fica a nível de T8. Beleza? É que eu só estava confirmando mesmo se... Enfim. Esse hiato da vena cava inferior, ele vai ser o hiato mais alto que a gente tem no diafragma. Por quê? Como o diafragma é uma tenda, ele tem uma porção que é mais alta e uma porção que é mais baixa. Beleza? E o hiato da vena cava, da vena cava inferior, ele é o mais superior, é o buraco mais superior possível no diafragma, mais alto. Ou seja, ele fica a nível de T8, da 8ª vértebra torácica. E uma outra coisa é que o hiato da vena cava inferior, como a vena cava inferior ela sobe pelo nosso lado direito, automaticamente o buraco que ela passa pelo diafragma também vai ficar do lado direito. Isso é muito importante porque o hiato da vena cava inferior sempre fica do lado direito do corpo do que eu estou analisando, do paciente. Logo, ele é o ponto de referência para saber se em uma foto do diafragma eu estou vendo ele de uma visão inferior ou de uma visão superior. Por quê? Eu reconheço aqui, ó. Esse aqui é o hiato da vena cava inferior, porque ele é o que está mais para o lado. E eu sei que esse lado é o lado direito. Se esse aqui é o lado direito do paciente, logo eu estou vendo ele de uma visão inferior, ou seja, eu estou vendo ele de uma visão abdominal. Depois, de uma visão superior, o hiato da vena cava inferior, ele está para a direita mesmo, da minha imagem. E eu sei que ele fica do lado direito do corpo do paciente que eu estou imaginando, não, que eu estou analisando. Como esse buraco, eu sei que ele está do lado direito do corpo e ele está do lado direito da minha imagem também, eu sei que é uma visão superior. Diafragma. Isso é muito útil também no prático. Matheus, tá ruim aí a voz. Vocês não estão conseguindo escutar? Foi uns segundos aí só que deu uma... Mas já dá para escutar bem? Agora tá ok. Beleza. Vamos seguindo. Depois, a gente vai ter o hiato a nível de T10, da 10ª vértebra torácica, que é o hiato esofágico. O esôfago, que é o nosso órgão da deglutição, é ele que é um órgão muito comprido do nosso corpo, que ele, inclusive, vai se originar da parte da laringofaringe, ele vai se originar na parte cervical aqui, ou seja, ele vai ter uma porção cervical, depois ele vai atravessar todo o tórax, ele vai ter uma porção torácica, e depois ele vai atravessar o diafragma para formar sua última porção, que é a porção abdominal. E, como ele tem que atravessar o diafragma, o esôfago vai ter o hiato próprio dele, que é o hiato esofágico a nível de T10, que é o hiato do meio. Ele fica entre os outros dois. E depois a gente vai ter o último hiato principal, que é o hiato aórtico, que a gente tem aqui, ó. O hiato aórtico, ele vai ser o hiato mais baixo possível, ele vai estar a nível de T12, da última vértebra torácica. E esse hiato aórtico é por onde vai passar a aorta, que é a maior artéria que a gente tem no corpo humano. Só que quando ela está na cavidade torácica, ela se chama aorta torácica. Depois dela passar pelo hiato aórtico do diafragma, ela se torna aorta abdominal, porque ela vai se encontrar na cavidade abdominal. Beleza? Outra coisa é que a gente vai ter um outro hiato que ele vai ser menorzinho, que é o hiato de Larey, ou de Larey. Que por esse hiato, ele vai estar um pouco... Tem literatura que considera esse hiato parte do hiato aórtico. Enfim, esse hiato de Larey, ele vai estar a nível da vértebra T11, né, a 11ª vértebra torácica, e por ele vai passar o conduto torácico. Esse conduto torácico é um conduto de drenagem linfática, um dos principais do nosso corpo. A gente está vendo um preparado um preparado real, né, de um diafragma. Vocês conseguem me dizer se é uma visão inferior ou superior dele, do diafragma? Vocês podem chutar, gente. Não é nenhuma prova. Não consigo, eu tenho uma dúvida. A cava,
Ah, É artéria, é uma artéria também, né? é uma vena, é uma veia, no caso. Tá. Ela passa no mesmo lugar do que a aorta, é isso? Não. A vena cava inferior, ela vai ter o hiato próprio dela, que é o hiato da vena cava inferior, que é esse aqui que fica do lado direito do meu paciente, que é o que fica a nível de T8. A artéria aorta, ela vai ter o hiato próprio dela também, que vai ser aqui no hiato aórtico a nível de T12. Eles são dois hiatos diferentes, são dois espaços diferentes. Um próprio para a vena cava inferior e outro próprio para a aorta. Beleza? Ah, tá. É porque não aparece no outro, né? No outra imagem aí. É que ele tá metido aqui no meio. Ele tá aqui, ó. Ah, Não dá para ver entendi. bem. E esse outro é o esofágico, não é isso? É, o do meio aqui é o esofágico. Ah, tá. O Entendi hiato agora. aórtico dá para ver melhor de uma visão inferior. Ó, esse aqui seria o hiato aórtico, justamente porque ele está muito inferior. Entendi. Beleza? Aí tem esse aqui, o hiato aórtico, que é o mais inferior, nível de T12. Depois o hiato esofágico, que é o do meio, que está nível de T10. E depois o hiato da vena cava inferior, que é esse aqui. Só que de uma visão superior não dá para ver muito bem o aórtico, só que ele continua existindo aí. Ah, ele só não está aparecendo muito, né? Tá. Só não aparece muito bem. Entendi. Aqui, ó. Aqui, gente, a gente tem uma visão de um preparado real, de um diafragma, de uma visão inferior. Como é que eu sei que essa aqui é uma visão inferior do diafragma? Porque eu tenho aqui, eu consigo reconhecer três hiatos aqui, ó. Aqui a gente tem um hiato, aqui a gente tem outro e aqui a gente tem outro. Esse hiato aqui, que é o que está mais para o lado, esse aqui é o lado direito do paciente. Beleza? E como esse aqui é o lado direito do paciente, eu sei que o hiato da vena cava inferior, ele fica do lado direito. Então, isso aqui é uma visão inferior. Pode estar um pouco confuso, só que com um pouco de prática, um pouco de treinamento, no prático até também, vocês conseguem pegar a manha. O que acontece? Esse aqui é o hiato da vena cava inferior que eu falei. Esse aqui vai ser o hiato esofágico, inclusive esse aqui é o esôfago passando pelo hiato esofágico. E esse aqui, o último hiato, o mais inferior, vai ser o hiato aórtico. Você vê que tem um mais alto que o outro. O mais alto aqui é o da cava inferior, que fica a nível de T8. Depois, o hiato esofágico a nível de T10. E depois, a nível de T12, o hiato aórtico. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é que o diafragma ele vai ter chamados pilares diafragmáticos. Beleza? Esse aqui, os pilares diafragmáticos, eles são pontos de inserção do próprio diafragma, na parte inferior dele. O que acontece? A gente considera na anatomia que o diafragma ele tem dois pilares principais. A gente tem o pilar direito diafragmático e o pilar esquerdo diafragmático. Esse aqui é o pilar direito, beleza? Esse aqui é o pilar direito e esse aqui vai ser o pilar esquerdo. Entre os pilares do diafragma é que vão se estabelecer esses hiatos aqui, esses espaços. O pilar diafragmático direito, ele vai formar sozinho o hiato esofágico. E entre o pilar diafragmático direito e esquerdo vai formar-se o hiato aórtico, por ele vai passar a aorta. Isso é outra coisa que outro conceito anatômico que vocês têm que saber. E agora, um Eu repasse... tenho uma. Oi. O, Para poder ver uma visão inferior, eu sempre vou ver os três hiatos e a superior eu vou ver dois somente? Depende da qualidade do preparado e do desenho. Só Ah, que naturalmente é um pouquinho mais difícil ver o hiato aórtico de uma visão superior. entendi. Beleza? Vai depender um pouco. Só que naturalmente é mais fácil ver o hiato aórtico de uma visão inferior. Só que da superior, às vezes dá para ver, às vezes não. Mas só que não é algo que absoluto assim que dá para bater o martelo, entende? Entendi. Aí o que eu posso olhar assim e já tirar de cara, já que é um inferior, um superior? Olha, no preparado já dá para ver. No preparado vai ser muito fácil de reconhecer, porque no preparado você vai ver o corpo de uma pessoa cortado ao meio. Então dá para Sim. ver se você está tendo uma visão superior ou inferior. Quando é uma imagem,
a gente tem que... Eu tomo como referência, por exemplo, a curvatura do diafragma. Porque o diafragma é uma tenda. Se você está vendo a curvatura dele mais... Eu sempre confundo côncavo e convexo. Só que se você está vendo a barriguinha dele assim, você está tendo, obviamente, uma visão superior. Se você está vendo ele assim, você está vendo uma visão inferior dele. Entende? Como a gente está vendo nessa imagem, a gente está vendo assim, é como se a gente estivesse vendo a tenda, só que de dentro dela. Entende? Como a gente está vendo essa parte aqui da tenda, essa parte mais em formato de C, a gente está vendo a parte inferior dele. Entende? Ah, entendi. Uhum. Sim. Uhum. Show. Obrigada. Vamos lá, seguindo, a gente vai ter agora os músculos da respiração. A gente já viu que o diafragma, ele é o principal músculo da inspiração. Agora a gente vai ver todos os músculos que são acessórios, ou que também são músculos principais aí da inspiração ou da expiração. A gente vai ter os músculos associados às costelas, que são os músculos que vão se originar na costela e vai se insertar logo na costela. Esses músculos são os músculos intercostais. Por quê? Porque eles vão se associar a todas as costelas ao longo de toda a caixa torácica. E aí o que acontece? A gente vai ter 3 capas de músculos intercostais. A gente vai ter o supracostal, que ele é o mais superficial. Depois a gente vai ter o intercostal externo, que ele é o mediano. E depois a gente vai ter o intercostal interno, que ele é o mais interno, literalmente. O que acontece? Essas 3 capas de músculo, eu quero que vocês percebam também que a disposição da fibra delas é diferente. Porque a gente vai ter o supracostal, que ele vai ter mais ou menos a fibra assim. Depois a gente vai ter o intercostal externo, que ele vai ter a fibra cruzada. E o intercostal interno, ele vai ter a fibra longitudinal. Isso também acontece nos músculos do abdômen. Porque esse entrecruzamento de fibras forma uma proteção muito melhor aos órgãos da caixa torácica e da caixa abdominal. Porque imagina, se eu tenho... É como se fossem tecidos. Se eu tenho um tecido assim, com as fibras do tecido longitudinais, e eu coloco 3 capas de tecido, só que todos com a mesma quantidade, com a mesma disposição de fibras, vai dar uma proteção muito mais inferior do que se eu coloco vários tecidos com disposição de fibras diferentes. Ou seja, vai dar uma proteção muito maior a disposição diferente de fibras. Só que essa disposição diferente de fibras, também dos músculos intercostais, elas vão fazer com que cada músculo faça uma ação diferente. Por exemplo, o músculo supracostal e o intercostal externo, eles vão ajudar a subir as costelas. Ou seja, o supracostal e o intercostal externo são músculos inspiradores. E o intercostal interno, ele vai abaixar as costelas quando ele contrai. Ou seja, ele vai ser um músculo expirador. E depois, na cara interna aqui da caixa torácica, a gente vai ter também o transverso do esternão. Esse transverso do esternão, ele vai ser um músculo que vai se originar da cara interna do esternão e ele vai se insertar nas costelas, na cara interna das costelas. E quando ele contrai, ele vai abaixar as costelas também. Ou seja, esse transverso do esternão, ele também vai ser um expirador. Uma outra coisa importante também, que vocês têm que saber desses músculos intercostais, é o paquete vasculonervoso intercostal. O paquete vasculonervoso intercostal, ele vai estar formado por artéria, vena e nervo intercostal. Aqui a gente tem a veia intercostal, né, em azul, a artéria intercostal e o nervo intercostal. Todos eles vão passar por debaixo das costelas. Ou seja, toda costela vai ter o paquete vasculonervoso intercostal associado, acompanhando essa costela, só que na parte inferior dela. Beleza? Inclusive, a costela ela tem uma curvinha, assim, tem um surco do paquete vasculonervoso que ela protege. O que acontece? Como esse paquete vasculonervoso intercostal ele vai estar presente na cara inferior, na parte inferior da costela, ele também vai estar... Aqui a gente tem o espaço intercostal. O espaço intercostal é o espaço que a gente tem entre cada costela. Esse espaço intercostal ele vai estar tapado pelos músculos intercostais. Supracostal, intercostal externo e intercostal interno. Esse paquete vasculonervoso intercostal, ele vai percorrer as costelas entre o intercostal interno e o intercostal externo.
É entre esses dois músculos que percorrem o paquete vasculonervoso intercostal. Tem que saber isso, entre o interno e o externo, intercostal interno e intercostal externo. Outra coisa é que no espaço intercostal, entre as duas costelas, a gente vai ter esse espaço. E o paquete vasculonervoso vai estar na parte mais superior do espaço intercostal. Ou seja, quando a gente tem que fazer uma punção intercostal, ou seja, meter uma agulha entre as costelas do paciente, por exemplo, para tirar um edema de pulmão que o paciente, edema de pulmão não, um derrame pleural que o paciente pode ter, um hemotórax, um pneumotórax. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui como é que é um derrame pleural. Derrame pleural é isso aqui, ó, gente. Um derrame pleural, aqui a gente tem os pulmões, e o derrame pleural é o acúmulo de líquidos entre o pulmão e as pleuras, abaixo do pulmão. Esse derrame pleural aqui, ele pode ser grave porque ele impede a expansão do pulmão. Automaticamente ele atrapalha muito a respiração. E como é que a gente resolve isso? A gente mete uma agulha entre as costelas do paciente e drena todo o líquido que está impedindo a expansão do pulmão. Só que como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma punção intercostal, ou punção torácica, ou toracotomia também pode ser chamada. E como é que é a técnica dessa punção intercostal? A gente vai utilizar aqui o sexto ou sétimo espaço intercostal, entre a sexta e sétima costela, e vai meter a agulha aí. Só que a gente tem que meter a agulha o mais inferior possível. Aqui, ó. A gente tem que meter a agulha o mais inferior possível no espaço intercostal, justamente para evitar danificar o paquete vasculonervoso. Por quê? Se a gente, por exemplo, teoricamente, fura muito acima do espaço intercostal, a gente pode furar o nervo intercostal, gerando uma paralisia e uma dor tremenda no paciente, ou a gente pode furar a artéria intercostal, gerando uma hemorragia bem importante. Ou seja, a técnica de punção intercostal para fazer uma toracotomia tem que ser rasante, ou seja, o mais inferior possível no espaço intercostal. Isso aqui, ó, isso aqui vocês podem ignorar, tá? Isso aqui também é uma artéria, nervinho e veninha, só que ela é bem menor e é bem mais difícil de acertar. Não é tão importante assim igual o paquete vasculonervoso intercostal. Aí a técnica, é por isso que a técnica tem que ser rasante na vértebra inferior. Na vértebra não, na costela inferior. Tem que furar aqui, ó, nessa região. O mais inferior possível. Seguindo... Qual que é a altura? Qual que é a altura? Entre o sexto e sétimo espaço intercostal. Isso vocês não precisam saber por agora. Ah, não precisa saber, né? Tá. Não. Só precisa saber que isso vocês vão ver em cirurgia lá no quarto ano. Então, tá, nem se preocupa. Mas beleza. O que vocês têm que saber é que a punção ela tem que ser o mais inferior possível, tá bom? Para evitar o paquete. Beleza. Seguindo, a gente vai ver os músculos auxiliares da respiração. Os músculos que a gente viu até agora, eles são principais. Por quê? Porque eles são os grandes músculos responsáveis pela inspiração e pela expiração, e eles existem para isso, para essa função somente. Agora a gente vai ver os auxiliares, que eles estão aí, e uma das funções deles é ajudar de vez em quando na respiração. Esses são os músculos auxiliares. E quais são? A gente vai ter o serrato maior, que o serrato maior ou serrato anterior, como eu já disse, ele vai subir as costelas, ou seja, ele vai ajudar na inspiração. A gente vai ter o esternocleidomastoide e os escalenos, que além de fazer rotação contralateral, flexão do pescoço, também vai ajudar na inspiração forçada, beleza? De vez em quando aí, quando a pessoa está com muita dificuldade de respirar, ela começa a usar os músculos do pescoço para inspirar. E a gente vai ter os serratos menores, ou serratos posteriores. Aí a gente vai ter o póstero superior, que ele vai subir as costelas, ou seja, ele é um inspirador acessório, e o póstero inferior, que ele vai abaixar as costelas, ou seja, ele é um expirador acessório. Depois, a gente tem o peitoral maior e menor também. Os dois, eles vão ajudar a subir as costelas, ou seja, os dois peitorais são inspiradores acessórios. E a gente tem todos os músculos do abdômen.
Os músculos do abdômen, assim, a gente tem a pressão torácica e a pressão abdominal. Quanto maior essas duas pressões, elas são antagônicas, elas meio que são inimigas de uma da outra. Quanto maior a pressão abdominal, mais difícil é eu expandir os meus pulmões. Entende? Por exemplo, é por isso que é difícil respirar quando a gente está de barriga cheia, porque o nosso estômago está muito grande, ele está muito distendido, e o nosso estômago ocupa muito espaço na nossa cavidade abdominal, aumentando muito a pressão abdominal. O que faz com que o diafragma não consiga puxar os pulmões direito, porque essa pressão abdominal está atrapalhando a pressão, o aumento da pressão torácica. Ou seja, o aumento da pressão abdominal, ela ajuda na expiração e ela atrapalha a inspiração. Ou seja, todos os músculos abdominais, quando eu contraio eles, eu aumento a pressão abdominal, dificultando a inspiração ou auxiliando a expiração. Ou seja, todos os músculos abdominais são expiradores acessórios. Até porque vocês podem fazer o experimento agora. É muito mais difícil você respirar para dentro com a barriga contraída. Ou você consegue respirar muito menos. E é muito mais fácil você expirar contraindo os músculos do abdômen. E aqui tem um esqueminha dos principais inspiratórios e os acessórios. E os principais expiratórios e os acessórios. Quais são os principais inspiratórios? A gente tem o diafragma, que é o principal, beleza? Que é o principal. Depois a gente tem os supracostais e os intercostais externos, que também são principais, só que eles são menos responsáveis do que o diafragma, porque o diafragma é o principal. E depois a gente tem os acessórios. Os acessórios inspiratórios é aqueles que têm várias funções e uma delas é ajudar na inspiração de vez em quando, que é o ECM, o esternocleidomastoide, os escalenos, os peitorais e o serrato maior e serrato menor superior. Depois a gente tem os principais músculos expiratórios. A expiração ela é muito mais fácil do que a inspiração. Porque a expiração, a própria elasticidade dos pulmões, é como eu disse, o pulmão é como se fosse um balão. Se você solta o balão, ele naturalmente sopra o ar para fora. Os nossos pulmões, eles trabalham como se fosse a mesma coisa. Então, se eu basicamente inspiro e simplesmente relaxo, eu vou expirar naturalmente. Ou seja, a própria elasticidade dos pulmões e a gravidade também, elas são responsáveis pela expiração. Só que, além disso, a gente tem também músculos responsáveis pela expiração, como o triangular do esternão, ou esse músculo aqui que eu mostrei, o triangular ou transverso do esternão, triangular é um outro nome dele, e os intercostais internos também. E os acessórios, o que ajuda na expiração, são as próprias vísceras, os nossos órgãos abdominais. Todos os músculos abdominais ajudam na expiração. Depois a gente tem o serrato menor inferior, que ele vai abaixar as costelas, e o quadrado lumbar, que é o músculo aqui que fica entre a costela e a asa do íleon, que também, quando ele contrai, ele é um dos músculos abdominais, né? Só que da região posterior. Ele conta como um músculo abdominal também. Aí é basicamente isso, gente. A próxima aula a gente já vai ver músculos do braço, do membro superior. E a gente finalizou 2 horinhas de aula. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que quer rever? Alguma coisa? A aula vai ficar gravada, né? Sim, sim, sim.